Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Seguindo a nossa programação, nós vamos falar sobre sistema esquelético. Nós teremos duas aulas sobre esse assunto, a de hoje e a da próxima semana. Sistema esquelético, ele pertence a um aparelho, chamado aparelho locomotor. Vamos resgatar aqui alguns conceitos que vocês já viram lá atrás, nas aulas de biologia. Quando a gente tem um conjunto de células semelhantes, nós chamamos isso de tecido. Quando nós temos uma estrutura formada por diversos tecidos, a gente chama isso de órgão. Quando nós temos diversos órgãos trabalhando de maneira articulada por um mesmo fim, por um mesmo propósito, aí nós temos os sistemas. Então, nós temos, por exemplo, sistema esquelético, sistema urinário, sistema articular, sistema digestório. São sistemas, ou seja, eu tenho diversos órgãos compondo uma estrutura que tem uma determinada finalidade. Agora, quando eu tenho diversos sistemas integrados por um mesmo fim, por um mesmo propósito, a gente chama isso de aparelho. Aparelho. Então, por exemplo, nós temos o aparelho locomotor. O aparelho locomotor ele é formado pelos sistemas esquelético, porque para a gente se locomover, a gente precisa ter um arcabouço, uma estrutura montada. Nós precisamos do sistema articular, porque os ossos precisam estar articulados entre si, permitindo movimentos entre eles, para que a gente possa se locomover. A gente precisa do sistema muscular, com os órgãos chamados músculos, que são ativos nesse processo para ativar o esqueleto, articulado entre si, para que a gente possa se locomover, e tudo isso sob o comando central do sistema nervoso. Então, quando a gente fala em locomoção, deambulação, a gente está, na verdade, se referindo a um aparelho complexo que integra diversos sistemas, Sistema esquelético, sistema articular, muscular e nervoso. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo do sistema locomotor, mas focado no sistema esquelético. Nós teremos duas aulas sobre o sistema esquelético para a gente poder avançar dentro do aparelho. Nesse aparelho locomotor, a gente tem os chamados órgãos passivos e órgãos ativos. Órgãos passivos do movimento são os ossos. Adson, mas osso é órgão? Osso é órgão. O principal tecido do osso é o tecido ósseo, mas nós temos outros tecidos conjuntivos. Nós temos a medula, nós temos o periósteo, nós temos o tecido fibroso, e temos o principal tecido, que é o tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo, especializado, metabolicamente ativo, rico na sua matriz extracelular, inorgânica, que dá rigidez à estrutura. E no aparelho locomotor, nós temos os chamados órgãos ativos. Por que órgãos ativos? Porque são aqueles órgãos que têm a capacidade de se movimentar. E aqui, no caso, são os músculos. Os músculos, eles têm as fibras musculares, a gente vai estudar músculos depois. Mas essas fibras musculares, quando ativadas pelo sistema nervoso, elas se encurtam, de maneira que toda a musculatura também se encurta. E se esse músculo está fixado a um osso e a outro osso, na medida em que ele se encurta, que ele se contrai, os ossos se aproximam. Então, ocorre o chamado movimento. Então, no aparelho locomotor, os órgãos passivos, porque não têm a capacidade de se movimentar sozinhos, são os ossos, enquanto que os órgãos ativos são os músculos. No sistema esquelético, a gente pode atribuir a este sistema algumas funções. Por exemplo, a proteção de órgãos vitais. Como é que o sistema esquelético protege órgãos vitais? Através da caixa craniana. Nós temos aqui na caixa craniana o neurocrânio, essa caixa óssea, que envolve e protege um órgão vital, que é o encéfalo, a parte superior, ou uma das principais partes do sistema nervoso central. A gente pode considerar como exemplo
de proteção de órgãos vitais, o gradil torácico ou caixa torácica, né, que protege órgãos vitais, a exemplo do coração, dos pulmões. Podemos citar o canal vertebral, né, por onde passa a medula espinhal, a segunda parte do sistema nervoso central. A medula espinhal fica dentro de um canal vertebral, né, composto pelas vértebras, que também está protegendo essa estrutura. Então, uma das funções do sistema esquelético é proteção de órgãos vitais. Uma outra função importantíssima é o suporte de tecidos móveis. Tá? Imaginem o que seria de nós se não fosse a estrutura esquelética. A gente ia ser que nem lesmas, né? Um monte de massa mole se arrastando pelo chão. Então, para a gente ter essa estrutura conformacional, né? essa estrutura do nosso corpo, né? Com a coluna, com o núcleo central, axial, com os membros, a gente precisa dos ossos, a gente precisa do sistema esquelético. Então, uma outra função é o suporte de tecidos móveis. Os ossos do nosso sistema esquelético também funcionam como armazenadores de íons e sais minerais, principalmente fósforo e cálcio. Fósforo e cálcio. E esse armazenamento, ele é dinâmico, ele acontece a todo momento. Né? Por exemplo, hoje pela manhã, né, para quem já tomou aí o seu café, você ingeriu alguma parte das substâncias, né, no seu alimento, tinha um pouco de cálcio. Né? Um pouco de cálcio você ingeriu. Esse cálcio agora está circulando na sua corrente sanguínea, ele tem diversas funções no nosso corpo, e uma fração desse cálcio vai ser armazenada dentro do nosso esqueleto na forma de sal mineral. Então, vai haver ali uma reação química, vai se formar ali um fosfato de cálcio, né? Na maioria das vezes é a chamada hidroxiapatita, esse cálcio vai ficar lá, armazenado, assim como fósforo e outros íons minerais. Da mesma forma, nesse momento, parte do cálcio que já estava antes armazenado, ele está se desprendendo e caindo na corrente sanguínea. Isso é dinâmico. Né? A todo momento, nós temos osteoblastos, né, compondo uma estrutura que vai atrair íons para agregar e formar esses sais minerais. E, a todo momento, nós temos osteoclastos, outro grupo de células que está destruindo essa estrutura mineral e liberando íons em nossa corrente sanguínea. Tá? Então, por isso que a gente diz que o tecido ósseo, ou seja, o principal tecido do osso, ele é um tecido conjuntivo metabolicamente ativo. Ele é um tecido conjuntivo especializado, metabolicamente ativo. Tá? Então, é uma certa incoerência quando a gente começa, né? A gente entra na faculdade da área da saúde e a gente primeiro se depara no laboratório de anatomia, né? Com várias partes do corpo, inclusive os ossos do corpo humano. Só que aqueles ossos ali é uma estrutura inerte. Ali não tem mais nenhum tipo de metabolismo. Né? É totalmente contrário ao que acontece no corpo humano. Então, a gente não pode enxergar o osso de um laboratório de anatomia, né, e querer interpretar como é que aquilo se organiza no corpo humano. São coisas completamente diferentes. Ali, o que nós estamos vendo no laboratório é meramente uma estrutura mineral, não tem mais a estrutura orgânica, obviamente. E aquela estrutura mineral que a gente está vendo no laboratório, ela é estática, quando mesmo a estrutura mineral no organismo vivo, ela é dinâmica. Tá? Então, é uma certa incoerência, né, porque a gente primeiro se depara, para estudar o corpo humano, com uma estrutura no laboratório de anatomia, como os ossos, né, que não tem nenhum tipo de comportamento fisiológico, metabólico, como ele existe no organismo vivo. Tá? Então, esse é um dado importante já para vocês. Então, os ossos eles funcionam como armazenadores de íons e sais minerais,
A todo momento ele está liberando e ele está integrando novos íons, novos sais minerais. Uma outra função do sistema esquelético é chamada hematopoiese. Hematopoiese é a produção de células sanguíneas, a produção, por exemplo, de células vermelhas. Onde é que essas células são produzidas? Elas são produzidas na medula óssea, um tecido que nós encontramos no osso. Veja, o osso é um órgão, como eu falei, ele tem vários tecidos, o principal é o tecido ósseo. Mas dentre os outros que nós temos também a medula, e é nessa medula que acontece a produção de células vermelhas. A medula óssea, todo mundo aqui deve conhecer, quem já comeu mocotó de boi, sabe que aquele osso longo, cortado transversalmente, fica aquele buraco no meio, e se você colocar o dedo ali ou uma colher, você extrai aquela massa de dentro do osso. Aquela massa de dentro do osso, na verdade, é a medula óssea. É ali que é produzida as células vermelhas do nosso organismo. Então, aqui só para a gente ilustrar algumas, para a gente citar algumas das funções do sistema esquelético. Do ponto de vista macroscópico, ou seja, aquilo que a gente vê a olho nu, o osso ele apresenta duas partes bem distintas. Todos os ossos do nosso corpo vão apresentar essas duas partes. Uma chamada de osso compacto e a outra de osso esponjoso. Onde é que nós encontramos o osso compacto? Na periferia dos ossos. Olha aqui. Isso aqui é uma parte de um osso cortado. Aqui foi feito um corte coronal, a gente já viu, planos de corte. Então, você pega um osso, aqui é um osso longo, aqui é uma tíbia, que a gente está vendo aqui do outro lado, aqui é uma imagem ampliada dela. Foi feito um corte coronal, de corte, um plano de corte coronal, um corte no osso. E aqui a gente está vendo que, perifericamente, ele tem uma estrutura bem compacta, bem maciça, sem presença de lacunas. Isso aqui é o osso compacto. Reparem que o osso compacto, ele varia de espessura, a depender da região. Eu tenho aqui uma espessura maior de osso compacto. No mesmo osso, em outra região, ele já fica bastante fino. Mas ele está sempre presente. Por mais fino que ele seja, o osso compacto sempre existe na periferia dos nossos ossos. E internamente, como é os nossos ossos internamente? É assim, uma estrutura óssea esponjosa. Numa vista mais ampliada, é isso aqui que a gente vê. Isso aqui é o chamado osso esponjoso ou osso trabecular. Repare que a forma de organização aqui é diferente do osso compacto, de maneira que permite a formação de várias lacunas. E o que é que nós encontramos no interior dessas lacunas? Medula óssea. A medula óssea ela fica aqui dentro. Fica no interior dessas cavidades do osso esponjoso. Então, imagine se nosso esqueleto fosse completamente formado de osso compacto. Primeiro, a capacidade dos vasos de nutrir as células dessa estrutura seria muito difícil. Seria muito difícil. Mas vamos imaginar que fosse possível. Nosso esqueleto formado de ossos completamente compactos. Primeiro, a gente não teria espaço para armazenar a medula. Segundo, o peso do nosso corpo seria 3 vezes maior. Isso daria um peso absurdo ao nosso corpo e não faria sentido em termos de resistência, em termos de resiliência do osso, em relação às forças que ele sofre por ação da musculatura. Então, essa organização aqui, compacta, esponjosa, proporcionalmente, ela é perfeita. Ela é uma proporcionalidade perfeita, que dá ao osso algumas características mecânicas de resiliência, dureza e resistência adequadas para o organismo humano. Então, lembrando, nossos ossos são assim. Perifericamente, a gente sempre vai encontrar a estrutura compacta. Internamente, a gente vai encontrar uma estrutura parecendo uma esponja, daí o nome osso esponjoso, ou osso trabecular.
Os nossos ossos também, eles são revestidos perifericamente, tá? Revestidos por um tecido bem intimamente aderido a ele, chamado de periósteo, né? Não é à toa que o nome é periósteo. A gente tem aqui um prefixo, né? Peri, de periferia, ou seja, em torno, ósseo, algo que está em torno do osso, perifericamente ao osso. Todos os ossos do nosso corpo são revestidos por uma membrana intimamente aderida a ele, chamada de periósteo. Então, quando a gente vê um osso lá no laboratório, né, vocês vão ver isso mais à frente, quando for possível estarmos lá, volto a dizer, você vai estar vendo ali uma estrutura meramente inorgânica, inerte, sem nenhum tipo de substância orgânica. Então, ali você não vai ter células, você não vai ter colágeno, você não vai ter periósteo. Mas se você pega um organismo vivo, tá? Ou um cadáver, né? Vamos pensar num cadáver com todas as estruturas ali preservadas. Então, você faz um corte, né? Por exemplo, na coxa. Você faz um corte na coxa, né? No tecido cutâneo, você vai afastando os tecidos, vai invadindo espaço, você corta a musculatura, você afastou todos os tecidos e chegou no osso. Quando você chega no osso, você encontra uma membrana revestindo ele. Que membrana é essa? É o periósteo. Tá? E o que é exatamente o periósteo? Aqui a gente está vendo nessa imagem um desenho esquemático mostrando essa parte cinza como se fosse o osso cortical, né? Porque o periósteo ele reveste perifericamente, então ele está revestindo o osso compacto ou cortical. Então, aqui é como se fosse o osso cortical, compacto. E aqui em cima, em íntima relação com ele, o periósteo. Tá? Esse aqui é o periósteo. O periósteo ele é formado de células mesenquimais indiferenciadas, uma camada única de células, como a gente está vendo aqui, né? Ou uma camada de células osteogênicas. Essas células elas têm potencial para se transformar quando estimuladas em células ósseas. Então, por exemplo, uma pessoa adulta teve uma fratura de húmero. O húmero, o osso do braço, fraturou. Com essa fratura, tá, digamos que houve uma ruptura óssea aqui, gera-se um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ativa essas células mesenquimais indiferenciadas, ou células osteogênicas, elas se transformam em osteoblastos e começam a produzir a estrutura orgânica que será mineralizada. E é assim que acontece a consolidação do osso. Uma pessoa adulta fraturou o húmero, né? Você engessou, deixou aquele húmero ali, ó, agora fraturado, em contato, parado, em descanso. Essas camadas de células osteogênicas do periósteo vão trabalhar para colar novamente esse osso, né? Para fazer uma neoformação óssea. Uma neoformação óssea, ou seja, uma colagem, né? Um tratamento espontâneo da fratura. Então, o periósteo é formado por essas células importantíssimas, e nós temos também uma camada fibrosa, né? Então, o periósteo é um tecido que a gente vê, que a gente manipula, que a gente corta, que a gente descola. O cirurgião, quando está operando o tecido ósseo, né, quando ele chega no osso, ele descola o periósteo. Descola o periósteo, corta, descola o periósteo, trabalha no osso, quando termina, ele repõe o periósteo e sutura junto com os outros tecidos nobres. Então, o periósteo ele é um tecido de fácil visualização e de manipulação, formado por uma camada única de células osteogênicas ou indiferenciadas e mais tecido fibroso, que dá justamente a consistência, o volume para tornar esse tecido visível. Quais são as funções do periósteo? O periósteo tem a função de proteção, né, contra infecções. Pelo periósteo transitam vários vasos sanguíneos, artérias e veias importantes para a nutrição do osso, né? Então, além de conduzir nutrientes através dos vasos, obviamente também a oxigenação das células do tecido ósseo através da vascularização. E como eu já falei,
regeneração, né? Um osso, quando está fraturado, ele é regenerado pela ação de células mesenquimais indiferenciadas presentes no periósteo. Portanto, é um tecido importantíssimo. Né? Se um cirurgião ortopedista opera uma fratura, né, uma fratura desfavorável, o osso descolou, precisa ser reposicionado cirurgicamente em posição, né, precisa botar uma placa, parafuso, ok. Mas ele precisa, no final, repor esse tecido periosteal. Porque se ele não fizer isso, o osso fica desprotegido, ele fica frágil no quesito vascularização, isso pode levar à necrose. A necrose de tecido ósseo por falta de oxigenação adequada. Obviamente, dificultando todo o processo regenerativo. Então, isso é o periósteo. Classificação óssea. Né? Se nós pensarmos nos ossos do esqueleto, a gente tem uma forma de classificá-los. Né? Por exemplo, nós temos os ossos longos. Olha aqui um osso longo. É fácil imaginar, né, por que isso aqui é um osso longo. Ele tem um comprimento que sobressai em relação às outras dimensões. Sobressai em relação à largura e à espessura. Isso aqui é um osso longo. Que osso é esse aqui? Isso aqui é um fêmur. Dá para a gente ver que isso aqui é um fêmur. Né? Dá para a gente ver aqui a cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, superfície lisa, mostrando que aqui é a face anterior, superfície patelar, côndilo medial, côndilo lateral. Isso aqui é assunto de prática, tá? Então, vocês têm o roteiro da prática, né, que já está disponível para vocês, e aí, quando tiver lá o fêmur, todos esses acidentes anatômicos vão estar descritos, para que vocês possam saber identificar no osso. Então, isso aqui é um osso longo. Outro exemplo de osso longo, está aqui. Que osso é esse? Húmero. Isso aqui é o húmero. É o osso do braço. Tá? Eu tenho aqui comprimento maior do que as outras dimensões, sobressai em relação às outras dimensões. Então, isso aqui é uma caneta. Tá? Dá para ver a caneta? Dá. Caneta é um objeto longo. Tá? Eu tenho um comprimento que sobressai em relação às outras dimensões do objeto. Simples. Então, é muito fácil a gente pegar qualquer osso, né? Sendo ele o comprimento sobressalente em relação às outras dimensões, a gente diz, olha, isso aqui é um osso longo. Tá? Muito simples. Exemplo, fêmur, húmero, rádio, una, tíbia, fíbula, falanges, e aí tem vários exemplos. O osso longo, ele tem uma característica peculiar em relação aos outros tipos de ossos. Todo osso longo, além de uma parte cortical, periférica, como essa que a gente está vendo aqui, né? É um osso cortical compacto. Aqui cortado dá para a gente ver ele internamente. Né? Olha a espessura dele aqui, que a gente já tinha visto antes. Olha ele se afinando aqui, mas continua o osso compacto, perifericamente. Internamente, a gente sabe que todo osso também é esponjoso, ele tem uma parte esponjosa. Mas no caso dos ossos longos, além do osso compacto e do osso esponjoso, internamente tem uma parte que é um buraco, que é um vazio, que é uma cavidade, chamada de cavidade medular. Cavidade medular. O que é que nós encontramos na cavidade medular? O nome já diz, medula. Só que cavidade medular a gente só encontra em ossos longos. Nos outros ossos, que a gente vai ver aqui na classificação ainda, todos os outros ossos, eles têm na periferia uma parte cortical ou compacta e internamente uma parte esponjosa. Apenas os ossos longos têm, aqui no centro, um vazio chamado cavidade medular, que é em vida preenchida por medula óssea. Os ossos longos também nós dividimos eles em partes. Então, nós temos aqui as extremidades. As extremidades são chamadas de epífises. Epífises. Ó.
eu tenho aqui uma epífise proximal, uma epífise mais distante, distal, e eu tenho no centro uma diáfise. Então, todo osso longo, ele tem nas extremidades, o que nós chamamos de, as extremidades que nós chamamos de epífises, uma proximal e outra distal. O que é a epífise proximal? É aquela que é mais próxima da raiz, Por exemplo, esse osso aqui, ele é um húmero, tá? Esse osso aqui é o húmero. Aqui dá para perceber que essa parte superior é aquela que se articula com a escápula, formando a articulação do ombro. A articulação do ombro, ela é formada por essa cabeça do húmero e mais a cavidade glenoide da escápula. Então, essa epífise daqui, ela é a mais próxima da raiz. A raiz é o ombro, né? A raiz do membro superior é o ombro, a raiz do membro inferior é o quadril. Então, como essa daqui é superior, mais próximo da raiz, a gente chama disso aqui de epífise proximal. Já essa epífise daqui, ela vai se articular com o rádio e com a ulna, vai formar a articulação do cotovelo. Ora, o cotovelo está mais distante do ombro. Então, essa é a extremidade distal, mais distante. Extremidade proximal, ou epífise proximal, extremidade distal, epífise distal. E entre as epífises, nós temos a diáfise. Tá? Nós temos a diáfise. Todo osso longo, até uma falange no dedo da mão, tem, né, a epífise proximal, mais próxima da raiz, a epífise distal, mais distante da raiz, né, sempre pensando na posição anatômica. E no centro, a gente vai ter a diáfise. Entre a diáfise e a epífise, sempre a gente tem um pequeno segmento chamado de metáfise. Né? Metáfise, que é, na verdade, uma zona de crescimento em pessoas durante a fase de crescimento. Aqui é onde acontece o alongamento dos ossos longos, o crescimento, o comprimento dos ossos longos, na chamada metáfise. Então, recapitulando, pensando na classificação óssea, nós temos um tipo de osso que é osso longo. Está claro para todo mundo que é o osso longo. E todo osso longo, ele é dividido em epífise, proximal e distal, nas extremidades, e uma diáfise no centro. Entre a diáfise e a epífise, sempre um segmento chamado de metáfise. Tá? E apenas nos ossos longos nós temos uma cavidade chamada cavidade medular, que é onde fica a medula óssea. Assim como nós temos medula óssea no osso trabecular ou esponjoso, tá? Mas também na cavidade medular. Então, eu me referi mais cedo, né, o mocotó. Então, quem conhece mocotó, ou gosta de mocotó, ainda que não goste, já tenha visto, né, o mocotó, na verdade, na feijoada, é justamente o osso longo do boi, cortado transversalmente, e aí aquilo que a gente vê, né, é um buraco. Você vê o osso e no centro você vê um buraco. Aquele buraco, na verdade, é a cavidade medular. É dali que você pode, né, com uma colher pequena, você pode extrair dali de dentro aquela massa produtora de células sanguíneas, de células vermelhas do sangue, que é justamente a medula óssea. Ok. Bom, além dos ossos longos, nós temos também os ossos planos ou largos. Largos ou planos, dá no mesmo. Tá? O que é um osso largo ou plano? Uma mesa é uma estrutura larga ou plana. Uma mesa de jantar é uma estrutura larga ou plana. Ou seja, você tem um comprimento que se equivale, né, em relação à largura, mas ambas sobressaem em relação à espessura. Então, você tem equivalência de comprimento e largura, mas ambas sobressaem em relação à espessura. A espessura é menor do que o comprimento e a largura. Isso é uma definição de uma estrutura plana ou de uma estrutura longa. Ou, desculpa, uma estrutura plana, uma estrutura larga. Então, um osso largo, um osso plano, é, por exemplo, isso aqui. Tá? Isso aqui é um osso do ombro. Aqui a gente já viu que é o húmero, né? Olha aqui o húmero, epífise proximal, se articulando com o osso do ombro, que é a
escápula. Isso aqui é a escápula. A escápula é um exemplo de osso plano, ou osso largo. Eu tenho aqui comprimento e largura, que se equivalem, mas ele é um osso de pouca espessura. É uma estrutura plana ou larga. Outro exemplo é o osso frontal. O osso frontal, eu tenho comprimento, eu tenho largura, mas eu não tenho espessura proporcional ao comprimento e à largura. A espessura é pequena em relação às outras dimensões. Frontal, parietal, occipital. Tudo isso aqui são exemplos de ossos planos ou largos. Aqui um outro exemplo de osso plano largo. Para quem não sabe que osso é esse, isso aqui é o osso do quadril ou ilíaco. Ele é como se fosse a escápula do ombro, né? A gente tem no ombro a escápula, no quadril a gente tem esse osso chamado osso do quadril ou ilíaco. Aqui é a escápula, aqui é o osso do quadril ou ilíaco. Então, esse osso do quadril ilíaco, ele é uma estrutura, tem comprimento, tem largura, mas de espessura pequena em relação às outras dimensões. Então, alguns exemplos aqui de osso largo ou plano. Um outro tipo de osso que nós temos no corpo se chama pneumático. Né? Pneumático. Repare que o osso pneumático ele tem um prefixo, pneu. Pneu. Pneu lembra o quê? Lembra ar. Né? Por isso que a gente fala da roda do carro ao pneu do carro. Porque você coloca ali ar. Pneumologia é a ciência na área médica que estuda as vias aéreas do nosso corpo. Né? Pneumologia. Uma pessoa, quando está com uma afecção de vias aéreas, vai procurar quem? Pneumologista. Que é o profissional especializado em pneumologia, que cuida das vias aéreas do corpo, ou seja, por onde passa ar. Então, um osso chamado pneumático, né, dá para deduzir que é um osso que possui no seu interior ar. Nós temos 4 tipos de ossos, ou melhor, 4 ossos, né, que possuem ar no seu interior. Por exemplo, a maxila. Isso aqui é a maxila, foi feito aqui um corte sagital. Tá? Estou puxando aqui da última aula, né? Que é um corte sagital, plano de corte sagital. Aqui foi feito um corte sagital, esse não é o corte sagital mediano, é um corte sagital que foi feito. Então, a gente consegue visualizar aqui os dentes e a gente consegue visualizar o interior da maxila. Reparem que a maxila praticamente é um osso oco. Dentro dela tem o quê? Tem um buraco. E esse buraco é preenchido pelo quê? Por ar. Eu tenho aqui uma mucosa de revestimento e eu tenho ar no interior. Quando eu tenho um acúmulo de secreção aqui nessa cavidade, eu tenho uma sinusite. Por que o nome é sinusite? Porque o nome da cavidade óssea, preenchida por ar é sinus ou seio. Sinus ou seio. Né? Aquilo que a gente chama de seio na mulher, esse nome do ponto de vista anatômico é errado. Né? Na mulher nós temos as mamas. Na mulher nós temos as mamas. O que é o seio? Seio, num homem ou na mulher, é a cavidade óssea preenchida por ar. Então, isso aqui é uma cavidade óssea preenchida por ar, é um seio maxilar. Ou sinus, né? Porque é aquela história que nós já discutimos, e essa terminologia toda vem do latim. Então, quando a gente tem essa cavidade óssea, esse seio ou sinus inflamado, com acúmulo de secreção, a gente chama isso de sinusite. It é o sufixo que significa inflamação. Né? Laringite, bronquite, otite, laringite, sinusite. Então, sinusite é o sinus inflamado. Né? Sinusite do seio maxilar. Por que do seio maxilar? Você pode ter uma sinusite dos outros ossos
pneumáticos. Por exemplo, frontal. Olha aqui, o osso frontal, ele também tem uma cavidade óssea preenchida por ar. Aqui também pode gerar uma inflamação, você pode ter uma sinusite frontal. É mais comum no seio maxilar. Geralmente, quando a pessoa sofre de sinusite, é sinusite seio maxilar. Mas ela pode ser acometida de sinusite de todos os seios ósseos. Ela pode dar com comprometimento do seio maxilar, do seio frontal, do seio esfenoidal. Olha aqui, esse aqui é um osso esfenoide. Esse osso esfenoide ele também tem uma cavidade, tem um buraco ósseo revestido por ar. Tem um seio esfenoidal. E temos também o etmoide. Etmoide é esse ossozinho aqui cinza, tá? Que aqui não dá para ver as cavidades que ele tem. Ele tem várias cavidades, é como se fosse uma colmeia. Que são cavidades pequenas, são várias cavidades pequenas, então a gente não costuma chamar de seio etmoidal. Você pode chamar, não está errado. Mas geralmente a gente fala de células etmoidais. Células, porque são vários seiozinhos. Tá? Então esses são os 4 ossos classificados como pneumáticos. A maxila, o esfenoide, o etmoide e o frontal. São esses os 4 ossos pneumáticos. Reparem que um osso ele pode ser classificado por mais de um tipo, né? Por exemplo, o seio, o osso frontal. O osso frontal, eu disse a vocês que ele é um osso plano ou largo, né? O osso frontal. Mas ele também é pneumático. Assim como o esfenoide. O esfenoide ele é um osso pneumático e irregular. Daqui a pouco a gente vai ver o que é um osso irregular. A maxila é um osso pneumático também irregular. Então, ele pode dar em mais de um grupo de classificação. Ossos curtos. O que é um osso curto? É um osso cujas dimensões se equivalem. Ou seja, eu tenho comprimento, largura e espessura equivalentes, proporcionais. Exemplo, ossos do carpo. Dá para ver que isso aqui é um esqueleto da mão, né? O esqueleto da mão é formado por ossos do carpo, né, que forma a articulação do punho. Isso aqui são ossos do carpo. Aqui são 8 ossos. A gente está vendo 8 ossos curtos aqui. Tá? Aqui nós temos os metacarpos, aí já não são ossos curtos, aqui são ossos longos. Tá? Olha aqui o comprimento, maior do que a largura e espessura. Então, metacarpos são ossos longos. Assim como as falanges dos dedos são ossos longos. Mas esses 8 ossos aqui, eles são ossos curtos, chamados de ossos do carpo. Aqui a gente tem, olha, o escafoide, o semilunar, piramidal, o pisiforme, que é o minosinho, o trapézio, o trapezoide, o capitato, o amato. Esses são os nomes desses ossos. Tá? O escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, eles se articulam com o rádio e com a una, formam direto aqui a articulação do punho. O trapézio, o trapezoide, capitato e amato, reparem que eles já se articulam com os metacarpos. Tá? Pisiforme é o menorzinho, e ele é o mais exposto. Se você pegar aqui na palma da sua mão, tá? Aqui nesse cantinho, olha aqui, ó, polegar, do outro lado, né? Aqui próximo ao punho, já na mão. Se você apertar aqui com o seu indicador, você vai ver a ponta, uma ponta óssea que nós temos. A gente tem aqui uma ponta óssea. Essa ponta óssea é o pisiforme. É justamente esse ossinho daqui. Então, o pisiforme, ele é o menor dos ossos, é o mais frágil e é o de fácil palpação. Tá? É muito comum a pessoa ter fratura do pisiforme. A pessoa cai, quando cai, tenta parar a queda do corpo com a palma da mão. Pá! Quando bate, aí fica com a mão dolorida, né? Fica roxeado essa região, fica dolorido. Aí vai no ortopedista, faz lá um raio-x de mão, e o ortopedista fala, olha, você teve uma fratura aqui de pisiforme. Ou seja, esse ossinho aqui explodiu, fraturou. E aí faz o quê? Faz nada, né? Imobiliza a mão, deixa lá até esse fragmento ósseo cicatrizar e volta ao normal. É muito comum fratura de pisiforme.
tá? Então, para quem quiser memorizar esses nomes dos ossos do carpo, são 8. Tá? Trapézio, trapezoide, capitato, amato. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Se articulando aqui direto com os metacarpos. Tá? E aqui se articulando com o rádio e com a una, a gente tem o pisiforme, piramidal, semilunar. Sendo que o pisiforme ele não se articula. Ele não se articula nem com o rádio, nem com a una. Né? Porque ele é muito pequenininho, ele fica exposto aqui. Então, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Esses são exemplos de ossos curtos. Ossos irregulares, que eu me referi, né, há pouco, que é um osso irregular? É um osso cujo formato geométrico não se parece com nada. Né? Por exemplo, qual é o formato geométrico que aparenta ter essa vértebra da coluna? Nada. É a mesma coisa do esfenoide, da maxila. Ou seja, geometricamente, a gente não tem nenhum desenho que a gente possa associar. Então, a gente diz que é um osso irregular. Esse osso irregular aqui que a gente está vendo é uma vértebra da coluna. Aqui a gente está vendo partes da vértebra com o corpo, processo espinhoso. O processo espinhoso é o que a gente consegue palpar aqui atrás. É a única parte da vértebra que a gente palpa. Na anatomia de superfície, é o processo espinhoso. Aqui a gente tem um processo transverso, direito e esquerdo. Aqui a gente tem os processos articulares superiores. Aqui a gente tem um canal vertebral. Olha o canal vertebral. Esse canal vertebral, na medida em que as vértebras vão se sobrepondo umas às outras, formando a coluna, né, vai formando, então, o canal espinhal, o canal vertebral, por onde passa a medula espinhal. Então, aqui a gente está vendo forame vertebral. A sobreposição de vários forames vertebrais forma o canal vertebral, por onde passa a medula espinhal. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é uma vista superior, aqui a gente está vendo de perfil, lateralmente. É o mesmo osso, é a mesma vértebra, aqui o corpo, processo transverso, processo articular superior, direito e esquerdo, processo articular inferior, direito e esquerdo, processo espinhoso. Sobre esses detalhes da vértebra, a gente vai estudar isso na próxima semana. Próxima semana a gente vai falar sobre esqueleto axial. A gente vai entrar nesses detalhes. Então, por exemplo, na semana que vem, vai ficar fácil para você olhar esse osso e dizer, esse osso eu sei que é uma vértebra e eu sei que é da região torácica. Ela não pode ser da região cervical, não pode ser da região lombar, da região sacral. Ela é torácica. Por que ela é torácica? Porque ela traz elementos anatômicos aqui que só existem nas vértebras da região torácica da coluna. Mas isso é assunto para a gente estudar na outra semana. Então, vejam, o nosso esqueleto, tá, todo, ele é dividido em duas grandes partes. Esqueleto axial e esqueleto apendicular. O que é o esqueleto axial? É aquele que está localizado no longo eixo do corpo. Longo eixo do corpo. No eixo longitudinal. Lembra? A gente falou desse eixo. No eixo longitudinal. Esse é o esqueleto axial. Quais são os ossos que formam o esqueleto axial? Ou quais são as regiões que integram o esqueleto axial? A região da cabeça, pescoço, coluna e tórax. Tá? Então, semana que vem, quando a gente for estudar esqueleto axial, esse é o tema da próxima aula, a gente vai estudar os ossos das regiões de cabeça, pescoço, coluna e tórax. Esqueleto axial. Além do esqueleto axial, o corpo é formado por esqueleto apendicular. Então, nós temos o esqueleto axial e apendicular. Apendicular, o nome já diz. Ele fica localizado nos apêndices. Quais são os apêndices do nosso tronco? São nossos membros. Membros superiores
e membros inferiores. Esses são os ossos apendiculares. Estão localizados em nossos membros. Como é que nós dividimos esses membros? Superiores e inferiores. Ok. Como é que nós subdividimos esses membros? No membro superior, nós temos o ombro, o braço, o antebraço e a mão. Então, veja, membro superior é um apêndice do tronco. Os ossos que ali estão presentes formam o esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular do membro superior, esqueleto apendicular do membro inferior. Quais são as regiões do membro superior? Ombro, braço, antebraço, que vai do punho até o cotovelo, antebraço e mão. Então, eu vou ter aqui os ossos do ombro. Quais são os ossos do ombro? Os ossos do ombro são a escápula e a clavícula. A escápula e a clavícula compõem o símbolo do membro superior, ou a região do ombro. Escápula e clavícula. Qual é o osso que forma a região do braço? Que forma o esqueleto do braço? Qual é o osso que compõe o esqueleto do braço? O húmero. Quais são os ossos que compõem o esqueleto do antebraço? O rádio e a una. Posição anatômica, ó. Rádio lateral, una medial, para dentro. O rádio. Veja, sempre na posição anatômica, né? A gente só analisa o corpo na posição anatômica, já discutimos isso aqui. Na posição anatômica, o rádio é sempre lateral, a una sempre medial. E a região da mão. Quais são os ossos que formam o esqueleto da mão? Os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. Ponto. Membro inferior, a mesma coisa. Só que agora a gente não chama mais ombro, a gente chama de quadril. No membro inferior, nós temos as subdivisões por região, que são quadril, coxa, perna e pé. São estruturas correspondentes ao membro superior. Então, membro superior, ombro, braço, antebraço, mão. Membro inferior, quadril, coxa, perna, pé. No ombro, quantos ossos nós temos? 2, escápula e clavícula. No quadril, qual é o osso que forma o esqueleto do quadril? Somente um. Osso do quadril ou ilíaco. Osso do quadril ou ilíaco. Na coxa, quantos ossos formam o esqueleto da coxa? Somente um. Mesma coisa do braço. É o fêmur. E na perna, mesma coisa do antebraço. São 2 ossos. Tíbia e fíbula. Tíbia medial, fíbula lateral. Posição anatômica. E temos a região do pé. Na região da mão, nós temos os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges dos dedos. No pé, temos os ossos do tarso, os metatarsos e as falanges dos dedos. Olha aqui, ossos tarsais, ossos metatarsais, ou seja, a região do tarso, os metatarsos e as falanges. Tá? Aqui também no joelho, a gente vai ter a patela, tá? Sobre a patela a gente vai falar depois, mas antes de mais nada, como é que a gente classificaria a patela? A patela é um osso curto, tá? É um osso que há proporcionalidade nas suas 3 dimensões. É um osso curto. Tem uma outra classificação também que vocês podem encontrar nos livros, que é um osso sesamoide, porque a patela ela faz parte do tendão do músculo quadríceps da coxa. É um osso inserido na estrutura tendinosa muscular. Quando um osso faz parte de uma estrutura ligamentar tendinosa, a gente chama ele de sesamoide também. Então, ele é sesamoide ou ele é um osso curto. Ok. Então, essa é uma parte geral do sistema esquelético.
que a gente ficou, né, de ver hoje aqui na teoria. Semana que vem, a gente vai discutir o esqueleto axial. E as peculiaridades, as particularidades dos ossos, dos membros superiores e inferiores, dos ossos que compõem o esqueleto apendicular. Isso é um assunto para atividade prática. Então, vocês já têm acesso ao roteiro. Se vocês pegarem lá os roteiros, vocês vão encontrar lá o roteiro de ossos do esqueleto apendicular. Aí vocês vão encontrar o nome de todos esses ossos. Escápula, clavícula, húmero, rádio, una, esqueleto da mão. Né? Ossos do carpo, metacarpos, falanges. Vai ter também o osso do quadril, o ilíaco, fêmur, tíbia, fíbula, esqueleto do pé. Osso do taço, metatarsos e falanges. E vocês vão ter alguns acidentes anatômicos para saberem identificar nesses ossos. Esse é o nosso conteúdo de atividade prática. Então, por exemplo, temos aqui um osso do cíngulo do membro superior, ou do ombro. Né? Cíngulo do membro superior ou ombro. Nós temos aqui a escápula e temos a clavícula. Essa escápula a gente está olhando de frente. Na posição anatômica, essa é uma vista anterior. Na posição anatômica, isso aqui é uma vista posterior. E eu tenho aqui acidentes anatômicos. Pessoal, o que são acidentes anatômicos? Quando você fala de terreno acidentado, né? Você tem um terreno baldio e aquele terreno ele é um terreno acidentado, ou seja, ele tem várias subidas, descidas, ele tem vários detalhes. Quando a gente fala em acidente anatômico, esse é um termo técnico. Acidente anatômico significa detalhes anatômicos ou detalhes fisiológicos daquela estrutura. Isso é normal, tá? Apesar do termo acidente, né, que nos remete a um evento trágico, na área da saúde, acidente anatômico é um termo técnico que é a mesma coisa que dizer detalhes, detalhes da anatomia. Então, aqui eu tenho um osso da escápula com vários detalhes. Por exemplo, eu tenho aqui a cavidade glenoide. Essa cavidade glenoide é onde vai se articular a cabeça do húmero, para formar a articulação do ombro. A cabeça do húmero está articulada aqui dentro, a cavidade glenoide. Eu tenho aqui o processo coracoide, onde vai se articular aí um músculo do tórax, que a gente vai estudar lá na aula de músculos, lá na frente. A gente tem aqui o acrômio. Acrômio é o ponto mais alto do seu ombro. Tá? Quando você palpa aqui no seu ombro, essa ponta óssea mais alta, isso aqui se chama acrômio. Acrômio, na verdade, é a projeção mais alta e lateral da espinha da escápula. Olha a espinha da escápula. Essa espinha da escápula também é palpável. Você palpa aqui atrás, você sente toda a espinha da escápula. E aí, se você for continuando pela espinha da escápula, você vai terminar no acrômio, né? Nessa estrutura mais alta e lateral do ombro, que vai se articular com a clavícula. Se você pegar no seu acrômio e continuar seguindo ele, anteriormente, você segue pela clavícula. Então, por isso que essa parte, essa extremidade aqui da clavícula, a gente chama de extremidade acromial. Extremidade acromial, porque vai se articular com o acrômio. Essa outra parte da clavícula a gente chama de extremidade external. É external porque vai se articular com o osso externo. Aqui a gente tem a fossa subescapular, fossa infraespinhal, fossa supraespinhal, ângulo superior, ângulo inferior, margem lateral, margem medial, margem superior, enfim. A gente tem uma série de acidentes anatômicos aqui. Obviamente que nós não vamos cobrar tudo isso de vocês. Mas o que é que nós vamos cobrar? Aquilo que está no roteiro. Então é importante vocês olharem o roteiro para saberem quais acidentes anatômicos da escápula interessa a gente aprender. E por que interessa a gente aprender? Porque quando a gente for falar de articulação do corpo humano, a gente vai ter que compreender a natureza aqui da cavidade glenoide. Quando a gente for falar de músculos,
A gente vai precisar identificar esse espaço supraespinhal, infraespinhal, processo coracoide, por conta de alguns músculos que se inserem nessas regiões. Tá? Então, lá no roteiro, isso está filtrado. Por isso que você não deve pegar um atlas de anatomia e abrir, vou estudar escápula. Aí você vai ficar louco, porque tem uma série de detalhes anatômicos. Quais desses importam para a gente agora? São aqueles do roteiro. Então, você, com os nomes no roteiro, você pega essa imagem no Google, não precisa de um atlas, você pode baixar um atlas na internet ou no próprio Google. O que não falta é uma infinidade de imagens mostrando a estrutura óssea e esses detalhes anatômicos, todos, que você vai filtrar aquilo que está no roteiro. Aqui a gente está vendo a imagem de um húmero, de um rádio e uma una, ou seja, o osso do esqueleto do braço e os ossos do esqueleto do antebraço. Aqui também tem uma série de acidentes anatômicos. Assunto de prática, já, tá? Então, todos eles têm uma epífise proximal, olha aqui, isso aqui tudo é epífise proximal. Aqui do rádio da una é onde se articula com o cotovelo, então está mais próximo da raiz, mais próximo do ombro, por isso que é epífise proximal. A cabeça do húmero, a gente viu, se articula, né, com a cavidade glenoide da escápula. Então, isso aqui também é epífise proximal. E aqui embaixo, epífise distal. Aqui é a epífise distal do húmero, que vai se articular com a epífise proximal da una e do rádio. Vocês precisam aprender a bater o olho e identificar esses ossos pelo nome. Né? Vocês precisam olhar aqui e dizer, bom, isso aqui é um húmero, legal. Isso aqui é uma una, beleza. Isso aqui é um rádio. Isso aqui é básico para vocês agora. Agora, no húmero, vocês vão precisar identificar alguns acidentes anatômicos. Por exemplo, a cabeça do húmero. Por exemplo, o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, a fossa do olecrano, a tróclea. Inclusive, eu sei que isso aqui é uma vista posterior do húmero. Mas, Adson, como é que você sabe que isso aqui é posterior e não anterior? Porque só posteriormente que eu tenho a fossa do olecrano. O que é a fossa do olecrano? É onde vai se articular, se encaixar o olecrano. Ó, da una. Olecrano, pessoal, é essa ponta óssea que nós temos aqui, ó, no cotovelo. Deixa eu ver se aparece. Tá? Quando você pega no seu cotovelo, tá? Essa ponta óssea é o olecrano. É muito comum também fratura de olecrano. A pessoa, quando cai, bate o cotovelo no chão, pá, você tem uma fratura de olecrano. Isso aqui é fratura. Quando você faz uma extensão completa do seu antebraço, né, se você pegar no seu olecrano e fizer a extensão completa do antebraço, você vê que ele se encaixa em algum lugar. Esse encaixe é aqui, por isso fossa do olecrano. Fossa do olecrano. Aqui a gente tem a tróclea, que vai se articular com a incisura troclear da una. Aqui na frente, não dá para ver porque é uma vista posterior, eu tenho um capítulo que vai se articular com a cabeça do rádio. Então, são vários detalhes ou acidentes anatômicos. Nessa hora, vocês devem estar pensando, rapaz, essa aula agora ficou chata, mas essa é a parte prática, né? Essa é a parte que vocês vão ter que identificar. Para facilitar a vida de vocês, tem um roteiro. O que é que o roteiro faz? A gente não vai ver tudo. Né? Tubérculo maior, tubérculo menor, cabeça, colo anatômico, epicôndilo medial, epicôndilo lateral, troca, capítulo, fossa do olecrano. A gente vai filtrar alguns acidentes anatômicos desses, tuberosidade deltoide. A gente vai filtrar alguns, que é aqueles que vocês precisam saber identificar. Tá? Aqui na una, então a gente já viu, né? A gente tem o olecrano, a incisura troclear, tem um processo coronoide, tem a tuberosidade da una, que é importante, área de inserção do músculo braquial. Aqui a gente tem epífise distal, processo estiloide do epífise distal. Olha a epífise distal da una, que vai se articular com os ossos do carpo. Olha como ela é bem menor do que a epífise distal do rádio. Tá vendo? Aqui processo estiloide e processo estiloide. Mas aqui ele tem uma extremidade, uma epífise distal de largura pequena em relação comparado ao rádio.
Por isso que a gente toma o pulso radial, né? Pulso radial e não pulso ulnar, pulso radial. Por quê? Porque é mais fácil você pressionar a artéria radial contra o rádio, porque a base é larga, do que a artéria ulnar contra a ulna, porque a base não é tão larga. Então, a gente toma pulso radial, que a gente pressiona com os dedos a artéria radial contra a epífise distal do rádio. Aí você consegue sentir o pulso da artéria. Diferente do pulso ulnar, que é praticamente impossível de você conseguir tomar. Então, todos esses acidentes anatômicos, principalmente aqueles que a gente está cobrando no roteiro, eles vão fazer algum sentido para vocês em algum momento, né, quando a gente estiver discutindo outros conhecimentos, né, outras aulas. Aqui no rádio tem a tuberosidade do rádio, onde se insere o músculo bíceps braquial, para a gente fazer movimento de flexão do antebraço. A cabeça do rádio, né, que eu já falei, vai se articular com o capítulo da epífise distal do húmero. Enfim, vou mostrando aqui como é que vai funcionar a parte prática. Esqueleto da mão, a gente já viu, já falamos, né? Então, olha aqui, ó, rádio e ulna se articulando com os ossos do carpo. E aqui os metacarpos. Metacarpos se articulando também com os outros 4 ossos do carpo. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Aqui eu tenho o primeiro metacarpo, que é aquele que vai para o polegar. Segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto. Dedo mínimo. Veja que nos dedos, no polegar, a gente tem somente 2 falanges. Falange proximal, falange distal. Nos outros 4 dedos, a gente tem 3 falanges. Ó. Falange proximal, que se articula com o metacarpo. Falange distal, que é a mais distante. E falange média, que fica no meio. Nos outros 4 dedos, a gente tem 3 falanges. Só no polegar, a gente tem apenas 2, proximal e distal. Membro inferior, a mesma coisa, né? Nós temos o osso do símbolo do membro inferior, que é o osso do quadril, ou ilíaco, compondo, juntamente com o sacro, que é do esqueleto axial, o esqueleto da bacia, ou o esqueleto do quadril. O esqueleto da bacia ou do quadril é formado por 2 ossos do quadril e um sacro. Aqui a gente tem a cabeça do fêmur, se articulando com o acetábulo do osso do quadril. Aqui os trocânteres do fêmur, outros detalhes anatômicos, que eu não vou encher a cabeça de vocês aqui na aula teórica com isso agora. A patela, os ossos do esqueleto da perna, tíbia e fíbula, e os ossos do esqueleto do pé. Então, vamos ver separadamente, olha aí. Isso aí é chamado esqueleto da bacia, ou esqueleto do quadril. O esqueleto do quadril, uma peça única, é formada pelos ossos do quadril direito e esquerdo, pelo sacro, isso aqui é o sacro, é o final da coluna vertebral, então esse sacro ele já pertence ao esqueleto axial, mas juntamente com esses 2 ossos do esqueleto apendicular formam o esqueleto do quadril, ou esqueleto da bacia. Os ossos do quadril eles se articulam posteriormente com o sacro e anteriormente entre eles. Aqui é chamada sínfise púbica. A gente vai entender melhor o que é sínfise na aula de articulação, mas só para adiantar, isso aqui é tecido cartilaginoso. Isso aqui é cartilagem unindo uma pubis a outra pubis do osso do quadril. E aqui chamada, aqui em linha pontilhada, esse aqui é o chamado canal da pelve. Aqui a pelve maior, daqui para cima, e desse arco para baixo é a pelve menor. Canal pélvico. É aqui que se dá na hora do parto, né? Na hora do parto normal. A criança passa por esse canal aqui, canal da pelve. Na hora do parto, na hora de dar luz, no parto normal, a criança passa por essa cavidade. Por isso que as mulheres gestantes, elas ficam com o quadril mais largo. Porque devido às alterações hormonais que ela sofre por conta da gravidez,
essa cartilagem aqui, ela se dilata. Essa sínfise púbica, ela dilata. E aí os ossos do quadril, eles se afastam, justamente para aumentar o canal pélvico. Pode observar que toda mulher gestante, ela tem um quadril mais largo. Depois isso volta à posição, né, inicial. Mas durante a gravidez, o quadril vai ficando mais largo, porque vai aumentando o canal pélvico, o canal de parto. Aqui estamos vendo o fêmur numa vista anterior, fêmur numa vista posterior. Aí vocês devem estar nessa hora confusos. Como é que eu vou saber que isso aqui é anterior? Como é que eu vou saber que isso aqui é posterior? É muito simples, quando você conhece alguns acidentes anatômicos. São aqueles do roteiro. A gente tem aqui a cabeça do fêmur, que vai se articular com o acetábulo do osso do quadril para formar a articulação coxo-femoral, ou articulação do quadril. Aqui eu tenho os trocânteres maior e menor. O trocânter maior a gente consegue palpar. Aqui, na parte inicial aqui da coxa, a gente sente o trocânter maior. Aqui eu tenho uma linha áspera na região posterior, a superfície anterior do fêmur é lisa. Aqui eu tenho os côndilos medial e lateral. Aqui eu tenho a superfície patelar, onde a patela fica articulada. Aqui é uma vista posterior dos côndilos, né? Eu tenho uma incisura intercondilar, côndilo medial, côndilo lateral. E aqui eu tenho a tíbia e a fíbula, né? A tíbia, eu tenho os côndilos tibiais. Esses côndilos tibiais, essas duas extremidades, vão se articular com os côndilos femorais, formando a articulação do joelho. A articulação do joelho, né, que a gente tem é entre o fêmur e a tíbia. A fíbula não participa dessa articulação do joelho. A fíbula apenas se articula aqui com essa epífise proximal da tíbia e com a epífise distal da tíbia. Mas a fíbula também se articula com ossos do taço, do esqueleto do pé. Então, aqui tem a tuberosidade da tíbia, maléolo medial, maléolo lateral, enfim, uma série de acidentes que vocês vão encontrar no roteiro e que vocês precisam começar a se familiarizar. A gente não tem o osso do laboratório para estar estudando, mas tem as imagens. As imagens estão disponíveis para vocês em toda a internet. E aqui o pé. O pé é muito parecido com a mão, né? A gente tem os ossos do taço, que na mão a gente chama de ossos do carpo. Na mão a gente tem 8 ossos do carpo. No pé a gente tem 7. A gente tem o talos, que é essa parte superior, que se articula com a tíbia e com a fíbula. Aqui embaixo, o maior de todos, que a gente chama de calcâneo, né, onde fica o calcanhar, que você pisa com o calcâneo. Aqui a gente tem um navicular, parece um naviozinho, um barquinho, navicular. Aqui a gente tem um osso em forma de cubo, é o cuboide, forma de cubo é o cuboide, e aqui os cuneiformes. São como se fossem cubos menores, cuneiformes. Cuneiforme medial, lateral e intermédio. Aqui na frente nós temos os metatarsos. Primeiro metatarso, ó, novamente, do maior dedo do pé, tá? Que a gente chama de hálux. Tá? Então ninguém vai ficar chamando a partir de agora o maior dedo do pé de dedão. Não é dedão, é hálux. H-A-L-U-X. Hálux. Hálux. Na mão, polegar. No pé, hálux. Veja que aqui a gente tem, então, o primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tá? Repare que nas falanges, em relação a falanges, a mesma coisa da mão. No hálux, assim como no polegar, só 2 falanges, proximal e distal. Nos outros dedos do pé, falange proximal, distal e média. Proximal, distal e média. Proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Mesma coisa da mão. Tudo bem?